Então, gente, agora a gente vai entrar na nossa parte 2 da aula, que é a parte de células galvânicas. Células galvânicas ou células voltaicas são células eletroquímicas que você utiliza energia química para produzir energia elétrica. A primeira célula ou a primeira pilha, ela foi feita pelo Alessandro Volta em 1799 e ela foi feita a partir dessa constituição, onde você tinha alternadas placas de cobre e placas de zinco separadas por um fluido capaz de conduzir corrente elétrica, chamado de eletrólito. Então, ela foi a primeira bateria a promover corrente elétrica no circuito e o primeiro gerador estático. Uma vez que era possível produzir energia de forma local, essa pilha de volta ela foi utilizada para fazer vários experimentos. Entre eles, a eletrólise da água, que confirmou a composição da água em hidrogênio e oxigênio, e também a descoberta de alguns elementos, como por exemplo, esses que estão aqui, ó, sódio, potássio, cálcio, boro, bário, estrôncio e magnésio, pelo Humphrey Davy. Outro tipo de pilha é chamada de pilha de Daniell. Em vez de ela ter só componentes metálicos separados pelo eletrólito, você tinha os eletrodos, que ele chamou, que eram semicélulas, onde você tinha os processos de transferência de elétron. No caso, você tinha uma placa de zinco imersa numa solução de zinco e uma placa de cobre imersa em uma solução de cobre. Então, você teria aqui os dois fios, que é por onde circularia parte da corrente elétrica, e fechando o circuito, você teria um artefato chamado de ponte salina. Nesse caso, esses compartimentos aqui eles são chamados de semicélulas, porque é onde ocorrem as semi-reações. Então, cada uma dessas semicélulas ela vai receber um nome especial. A semicélula onde ocorre o processo de oxidação vai ser chamada de ânodo e a semicélula onde ocorre o processo de redução é chamado de cátodo. Onde o potencial da célula ou a voltagem fornecida pela célula vai ser nada mais, nada menos do que a diferença de potencial elétrico entre a célula do cátodo menos a célula do ânodo. Professor, como é que funciona essa célula de Daniell? Então vamos dar uma olhada aqui. Quando você tem essa pilha em operação, você tem dois metais diferentes. Então, esses metais eles vão ter capacidade de oxidação diferente. Quem é que vai ter mais facilidade de reduzir? Quem é que tem mais facilidade de oxidar? Nesse caso, quem tem mais facilidade de oxidar vai ser o zinco e quem tem mais facilidade de reduzir vai ser o cobre. Professor, por quê? Isso aqui vai vir de duas propriedades. Primeiro, é a afinidade que o elemento tem com a água. Se o elemento ele tem uma alta afinidade com a água, uma alta energia de dissolução, ele vai tender a oxidar com facilidade. E a questão da redução tem a ver com a energia de ionização. Ou seja, quanto maior a energia de ionização, maior a tendência do elemento reduzir. Então, é uma combinação de vários fatores. Esses dois fatores eles contribuem bastante para isso. Durante o funcionamento dessa célula, como você tem diferença de estado físico presente na célula, você vai gerar pequenas diferenças de voltagem nessas interfaces, ou seja, nessas regiões que separam as fases. Essa diferença de potencial é chamada de potencial de junção e ele ajuda a diminuir a voltagem da pilha, ou seja, de certa forma é como se ele gastasse parte do potencial da pilha. Durante o processo de operação, o que é que acontece? O zinco ele começa a oxidar. Então, a concentração de zinco em água vai aumentar, gerando um potencial positivo no ânodo. Em contrapartida, a concentração de cobre 2+ no cátodo tende a diminuir, porque o cobre ele começa a se agregar em torno do eletrodo metálico, inclusive aumentando o volume dele. Durante esse processo, a concentração de cobre diminui e você vai ficar com excessos de íon sulfato na solução. Se não houvesse a ponte salina, o que aconteceria? Essa carga positiva da solução ela começa a oferecer uma resistência extra para o elétron circular. Devido a essa resistência extra, a corrente ela acabaria imediatamente. Do mesmo jeito que do outro lado, o excesso de carga negativa exerceria uma força de repulsão no elétron que impediria o elétron de chegar lá. Então, a ponte salina ela vem resolver esse problema, porque você vai ter
normalmente um meio gelatinoso, pode ser o HH, um tipo de gel, que contém dentro dele um sal. Esse sal vai ter o cátion e vai ter o ânion. Então, quando a célula começar a operar, quando o ânodo começar a ficar com excesso de zinco, aí o sulfato ele migra para o ânodo para compensar o excesso de carga positiva. Do mesmo jeito, quando a quantidade de cobre começar a diminuir em solução e você tiver um excesso de ânions, o sódio ele desce, ele vai migrar para esse lado e com isso ele compensa a falta de íons cobre. Então, a ponte salina ela vai ter duas funções: reduzir em parte o potencial de junção, além de contrabalancear as cargas do cátodo e do ânodo. Professor, e como é que funciona esse fluxo de elétrons aqui? A tendência natural é que os elétrons, por fora da solução, eles vão circular do ânodo para o cátodo. Então, os elétrons que estão aqui na placa de zinco, eles vão migrar para a superfície da placa de cobre. E carregada negativamente, ela vai atrair os cátions, os íons cobre 2+, que ao chegar aqui eles capturam o elétron e passam para o estado sólido, aumentando a superfície do cátodo. Como o zinco está perdendo os elétrons, não tem como ele manter a ligação metálica, os íons zinco eles vão caindo em solução. Com isso você vai percebendo um desgaste no eletrodo, vai começar a faltar uma parte aqui. Como é que funciona o fluxo de íons dentro da ponte salina? Então, no caso, os ânions eles vêm compensar o excesso de cátions do ânodo e, por sua vez, os cátions tendem a compensar a falta de cátions no cátodo. Beleza? Essas células elas têm uma representação. Elas vão ser representadas pelo compartimento do ânodo e o compartimento do cátodo, separados por uma ponte salina. A ponte salina, a representação dela vai ser de duas barras inclinadas. E toda vez que você tiver uma barra inclinada, isso aqui significa interface. Então, professor, como é que eu representaria a pilha de Daniel nesse tipo de representação? Primeira coisa, você tem que identificar quem é o ânodo e você vai escrever isso aqui no sentido da oxidação. O ânodo a gente já viu que era o zinco e o zinco 2+. E o sentido da oxidação é vindo de carga 0 para carga 2+. Então vamos olhar aqui para a célula. Vamos caminhar nesse sentido. O que a gente está vendo? A gente vai partir da placa de zinco. Vai ter uma diferença de fase, está saindo da fase sólida para a fase aquosa. Então você vai para zinco 2+, está aqui sólido. Zinco 2+, aquoso. Chegou bem aqui, você vai encontrar quem? A nossa velha amiga ponte salina. Então você vai representar as duas barras. Chegou aqui do outro lado, quem é a espécie que está reduzindo? É o cobre 2+. Você vai encontrar o cobre 2+ aqui, na fase aquosa. E por fim você vai chegar no eletrodo, que vai ser justamente aquele duto que vai conduzir os elétrons, que vai ser o cobre no estado sólido. Beleza? Então vamos pegar aqui um exercício. Professor, como é que representaria essa reação na notação de célula? Dadas as seguintes reações, descreva a semi-reação catódica e anódica e a apresente na notação de célula. Então, primeira coisa, vamos identificar quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo. Vamos escrever o ânodo e o processo do cátodo. No ânodo você tem um processo de oxidação. É só você lembrar, consoante com consoante, vogal com vogal. A de ânodo com O de oxidação. Então vai ficar, oxidação vai ser o I3, onde você tem carga -1. E o número de oxidação daqui, você vai ter uma carga -1 dividido por 3 átomos. Ou seja, vai ser menos 1/3. Então aqui você vai ter um aumento do número de oxidação, de -1 para menos 1/3. Então, aqui você vai ter o processo de oxidação. Do outro lado, você vai ter o processo catódico. Quem é? Vai ser o sério. Ele está variando o número de oxidação dele de +4 para +3. Então, você vai ter 2Ce4+ aquoso se convertendo em 2Ce3+ aquoso. Professor, quanto é a variação de elétrons? A variação de elétrons, o delta, ele vai ser a variação da carga vezes a quantidade de átomos. Pelo sério está mais fácil de ver, está variando de +4 para +3. De +4 para +3 a variação de carga é 1. Como são 2 átomos, a gente tem 2 elétrons aqui. Se estão chegando 2 elétrons no cátodo e a equação está balanceada, é porque estão saindo 2 elétrons do ânodo. Beleza? Agora a gente vai escrever a notação de célula.
Como é que a gente faz? Começa pelo ânodo, pela espécie que está oxidando. Então você vai ter I- aquoso, e vai ter I3- aquoso, vai ter a ponte salina, e em seguida você vai ter a conversão de quê? De sério 4+ aquoso, se convertendo em sério 3+ aquoso. Então essa aqui vai ser a notação de célula, beleza? Professor, como é que eu posso determinar a voltagem de uma pilha? Eu quero construir uma pilha, como é que eu determino essa voltagem? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é condição padrão. As pilhas, a gente tem vários valores tabelados de potencial de cátodo e de ânodo, mas para condições padrão. E o que é condições padrão? Lembrando da termoquímica. Condições padrões são condições de estudo, ou seja, são padrões de estudo. No caso dos sólidos e dos líquidos, você tem a condição que eles estão puros. No caso das soluções, a concentração ativa é de 1 molar. No caso dos gases, a pressão é de 1 bar. E o potencial padrão de redução, ele vai ser o potencial onde a semi-reação ela vai ocorrer no sentido de redução, ou seja, a espécie vai ganhar elétrons. Professor, como é que se determina o potencial padrão de redução de um determinado elemento ou de um determinado íon? Potencial não é uma grandeza que dá para se medir individualmente. Você só consegue medir variações, do mesmo jeito que a entalpia e a energia livre. Então a gente precisa ter um padrão para calcular essa variação. E quem é o padrão? Vai ser o eletrodo padrão de hidrogênio. O eletrodo padrão de hidrogênio, isso aqui é uma figura dele, e ele está representado como sendo um eletrodo de platina, porque você tem que ter um metal condutor, e a platina ela é praticamente inerte, ela reage em pouquíssimos casos. O eletrólito ele vai ser uma solução de ácido, com concentração ativa de 1 molar, e você vai ter o gás, no caso o H2, com uma pressão de 1 bar. Aqui está em ATM, mas é porque a figura é antiga. A condição padrão hoje em dia é de 1 bar, ou seja, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, a semi-reação de redução para essa célula vai ser o H+, recebendo elétrons e formando o H2. Então, é determinado que nessas condições padrão, pressão de H2 1 bar e concentração de ácido 1 molar, a célula ela tem potencial de 0 volt. Beleza, e como é que eu vou determinar as outras? É só você ligar o eletrodo de hidrogênio com as outras células. Quando você faz isso, o que é que acontece? Você liga de uma forma que o eletrodo ele funcione. Então, se você ligar na forma que ele funciona, nesse caso, funciona quando o zinco está no ânodo e quando o eletrodo de hidrogênio está no cátodo. O potencial de célula ele é determinado como sendo o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. No caso, como o eletrodo de hidrogênio ele é o cátodo, o potencial medido aqui ele vai ser 0 volt, que é o potencial do eletrodo padrão de hidrogênio, menos o potencial padrão de redução do zinco. A gente vai escrever assim, zinco 2+, se convertendo em zinco sólido. Ou seja, esse potencial que está aqui é menos o potencial de redução do zinco. Então, vai ser que o potencial do zinco vai ser menos 0,76 volt. Beleza? Então, gente, na prática, o que significa esses potenciais de célula ou potenciais de redução? E você vai ter valores de potencial positivos e valores negativos. Quanto mais positivo, mais propício da espécie reduzir. Quanto mais negativo, mais propício da espécie oxidar. A espécie que reduz, ela vai forçar a oxidação da outra. Então, quem reduz é chamado de agente oxidante. Portanto, quem tiver o maior potencial de redução é o melhor agente oxidante. Por outro lado, quem tem o potencial mais negativo oxida com mais facilidade, portanto tem mais facilidade de reduzir o outro. Portanto, são bons agentes redutores. Então, professor, quando eu tenho esses potenciais de célula, como é que eu vou determinar o potencial da reação? Simples, seguindo o mesmo procedimento. O potencial de redução ele vai ser o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Lembrando que esses dois aqui eles vão estar na forma de potencial de redução. Então, o que você tem que fazer? Você procura na tabela dos potenciais qual é a semi-reação que você tem interesse
E em seguida, você calcula quanto é o valor do potencial de célula. Então, por exemplo, para a pilha de Daniel, como é que a gente faz? A gente vai ter o cátodo sendo a reação do cobre e no ânodo você vai ter a semi-reação do zinco. Então, fazendo esse potencial, vai ficar 0,34 menos 0,76. Isso aqui vai dar em volt. Fazendo essas contas, vai dar 1,10 volt. Então, esse aqui é o potencial da pilha de Daniel nas condições padrão. O potencial de célula, ele vai te dar também uma informação muito importante. Ele te diz se a reação é espontânea ou não. Quando é que a reação é espontânea? Quando o potencial for maior do que zero, e ela vai ser não espontânea quando o potencial for negativo. Professor, e se o potencial for zero? Aí a gente tem uma reação em equilíbrio. Vamos agora fazer exercícios a respeito disso. Então aqui tem uma tabela com os valores de redução, para a gente ter uma noção como é que é feito. E a gente tem duas reações aqui. Então determine o potencial padrão de célula para as seguintes reações e preveja se elas são espontâneas ou não. Então a gente vai ter o alumínio reagindo com o níquel, formando o alumínio sólido, e o níquel passando para a fase líquida. Então, gente, quanto é que vai dar esse potencial de célula aqui? Primeira coisa, a gente tem que identificar quem é cátodo e quem é ânodo. O cátodo vai ser sempre aquele que se reduz. Se a gente olhar os números de oxidação, número de oxidação do alumínio, mais 3 nos reagentes, 0 nos produtos. Do níquel, 0 nos reagentes, vai ser mais 2 nos produtos. Quem é que está reduzindo? É o alumínio, está reduzindo de 3 para 0. Portanto, a semi-reação catódica vai ser 2Al3+, vou botar aqui os elétrons, né? Formando 2Al sólido. O que vai acontecer? Cada alumínio recebe 3 elétrons, que é a variação da carga. Como aqui a gente tem 2 alumínios, a gente vai somar 6 elétrons. No caso do ânodo, você vai ter 3 níquel sólido, formando 3 íons níquel 2+, e ele vai estar liberando a mesma quantidade de elétrons. Beleza. Então, quando você for procurar na tabela, você vai encontrar essas semi-reações no sentido de redução na forma mais simplificada possível. Então, por exemplo, os coeficientes estequiométricos não vão ser os mesmos que estão aqui na reação. Vão ser mais simples. Se vocês procurarem na tabela, vocês vão encontrar bem aqui a redução do alumínio e um pouquinho mais em cima a redução do níquel. Então a gente vai usar esses valores aqui. O potencial de redução do alumínio vai ser de menos 1,66 volt. E o potencial de redução do níquel vai ser de menos 0,25 volt. Daqui eu tiro que o potencial da célula ele vai ser menos 1,66 volt, que é o do cátodo, menos o valor do potencial de redução do níquel, que é 0,25. Então, se eu fizer essas contas, o potencial ele vai dar menos 1,41 volt. Como esse sinal aqui é negativo, significa que essa reação é não espontânea. Beleza? Significa que ela não vai ocorrer nesse sentido, e sim no sentido inverso, convertendo níquel 2+, em níquel e alumínio em alumínio 3+. Segundo exemplo, a gente tem magnésio reagindo com água, formando magnésio 2+, gás hidrogênio e 2 íons hidroxila. Novamente, a gente vai identificar quem é cátodo e quem é ânodo. Para isso, a gente vai calcular novamente os números de oxidação. Magnésio é 0, aqui é mais 2, hidrogênio é mais 1, e aqui vai ser 0. Aqui o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, e o oxigênio aqui vai ser menos 2. Perfeito. Então, quem é que vai estar reduzindo? Quem está reduzindo vai ser o hidrogênio da água. Uma parte dos átomos de hidrogênio vai estar reduzindo de mais 1 para 0. E quem é que vai estar oxidando? Quem vai estar oxidando é o magnésio, que está indo de 0 para mais 2. Escrevendo essas equações, vai ficar no cátodo 2H2O líquido, mais aqui a gente vai colocar os elétrons, formando H2 gasoso, mais 2
hidroxilas. No caso do ânodo, a gente vai ter o magnésio no estado sólido, formando o magnésio 2+, aquoso, e aqui você vai colocar a quantidade de elétrons. Nesse caso, quem é mais fácil a gente fazer a contagem de elétrons? É do magnésio, porque só tem um átomo de cada lado variando o número de oxidação. Como aqui é 0 e aqui é mais 2, então a variação vai ser de 2 elétrons liberados pelo magnésio. Se são liberados 2 elétrons pelo ânodo, vão chegar 2 elétrons no cátodo. Então, definimos as semi-reações, agora a gente tem que procurar só os potenciais. A reação do cátodo, ela está bem aqui. Então, o potencial dela vai ser de menos 0,8277 volts. E o potencial do ânodo, a gente tem que lembrar de procurar ela no sentido inverso. O que vai acontecer? No caso do ânodo, você vai procurar aqui o magnésio, vai achar ele está bem aqui, vai ser de menos 2,37 volts. Fazendo essas contas, o potencial de célula vai ser o potencial do cátodo, que é 0,8277, menos o potencial do ânodo, que é 2,37. Fazendo essas contas, o potencial de célula vai ser aproximadamente 1,54 volts. Então, ele é positivo, trata-se de um processo espontâneo. Professor, quando a gente fez a primeira equação, que é o item A, o balanceamento está diferente. Se você pegar a equação do alumínio aqui, você só tem um alumínio. E quando você olha para cá, são 2 átomos de alumínio. Não era para multiplicar esse potencial por 2? Não. O potencial ele depende só de concentração. Ele não depende do balanceamento da equação. Então, relaxe com relação a isso. Não tem problema. Beleza?